Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Hoje é um dia muito especial porque eu estou recebendo a querida Andréia, minha amiga pessoal, e ela topou o convite. Obrigada, viu, Andréia? Obrigada a você por estar aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Hoje o assunto é muito interessante, nós vamos falar sobre a questão do autismo, né? A Andréia vai contar um pouquinho da história dela e a gente vai aprender um pouquinho sobre essa realidade, né, sobre o que ela tem passado, como que ela tem vivido isso com os filhos dela. São duas crianças, ela vai falar sobre isso para nós. E como nós podemos aprender a ser mais abertos, mais receptivos, até mais humanos muitas vezes, né, com as pessoas que têm enfrentado uma realidade como essa, que foi o diagnóstico do autismo. Então, seja bem-vinda, Andréia, mais uma vez. Obrigada. Vamos contar para as pessoas quem é a Andréia. Vamos contar aqui quem é a Andréia. Vai, Andréia são várias. Andréia mãe, Andréia esposa, Andréia empresária, Andréia, enfim, Andréia filha, Andréia cristã, né? Então, assim, a gente tem vários papéis, né? Eu vou começar por dentro de casa, né? Eu sou casada há 9 anos. E tenho dois filhos, 2 crianças, um de 6 e um de 3. E a gente frequenta a Igreja Presbiteriana do Novo Horizonte, já tem bastante tempo, mais ou menos uns 12, 13 anos, que a gente frequenta a igreja de lá. E a gente é muito feliz lá, a gente trabalha muito lá também, é bem engajado no serviço dentro da igreja. E também tenho dois ramos de trabalho. Conta para nós. Na área do marketing e também na área de venda de joias e semijoias. Então eu tenho uma loja online e tenho também clientes na área do marketing digital, etc. e tal. Ou seja, uma pessoa super versátil, uma rotina extensa para dar conta de tudo isso. E no meio de tudo isso nós temos duas crianças que tem uma rotina bem puxada também, né, Andréia? Também. Eu tenho que me organizar realmente para dar conta de todas essas áreas, né? Sem esquecer também de mim, que também eu preciso de vez em quando ter meus momentos. Cuidar de si mesmo, cuidar do marido, exatamente, né? Estar com o marido, exatamente, que a gente precisa, como as pessoas precisam entender isso também, né? A importância de dar atenção para o cônjuge, a importância de estarem juntos, fortalecerem um relacionamento, para então poder cuidar bem das crianças. Exato, porque a gente precisa ter esse momento também com o esposo, né? Que faz falta, que também a gente também é mulher, é esposa, né? Então a gente precisa ter também esse olhar também para o esposo, para o marido, né? Não só para as crianças, as necessidades que elas demandam, não só para o meu trabalho, né, mas também para ele, que também precisa disso, dessa atenção. Com certeza, e como fazer para dar conta de tudo, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Andréia, você falou que você tem um rapazinho de 6 anos e um rapazinho de 3. A pergunta clássica, né, a pergunta que todo mundo faz, a pergunta que você deve ter ouvido muito já. Como que você começou a desconfiar que tinha alguma coisa, que tinha a atender para ir procurar meios de entender o que estava acontecendo, se tinha alguma coisa pegando ali? Conta para nós, como é que foi esse processo? Então, Sil, o Gustavo, né, que é o mais velho, de 6 anos, ele sempre foi uma criança que a questão do desenvolvimento dele não teve nada assim, naquela caderneta, sabe aquela caderneta que toda mãe recebe? Aquilo ali, que o desenvolvimento dele foi normal. Não tive nenhuma intercorrência. Estava dentro da média. Estava dentro da média, sempre teve dentro da média. Então ele falou, ele andou, ele engatinhou, ele sentou, tudo no tempo correto. Não tive problema quanto a isso, né? E aí, a partir de mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos, eu comecei a observar mais a questão de enfrentar, né? Mas aí tem diversas pessoas que vão chegando até você, não, isso aqui é aquela fase do terrível tio, aquela fase dos 2 anos que a criança fica realmente muito birrenta, chora, se joga no chão, etc. Tá. E foi passando, e aquele ali foi continuando. Você já tinha uma percepção de alguma coisa, as pessoas falavam para você não se preocupar, que fazia parte do processo. Fazia parte daquele processo de desenvolvimento dele. Só que eu observei que ele realmente continuava, sabe? Ele é uma criança que não aceita muito a questão de comandos, sabe? Por quê? Porque ele questiona muito. Ele é uma criança que questiona. Por quê?
mas por que eu tenho que fazer aquilo? Por que eu tenho que fazer isso? Entende? Ele sempre foi questionador. Então, a partir de 2 anos e meio aí em diante, eu tenho essa criança adolescente em casa. Entendi. Então ele é mais para esse perfil do... É mais questão social mesmo, sabe? De socialização, de saber conversar. Então, assim, como ele ainda é uma criança, né? Ele ainda não sabe receber um não ou receber algo negativo. Ele sempre tem uma reação diferente de uma outra criança. Normalmente as crianças que têm a idade dele, né? A maioria nessa fase já tem a consciência de tipo, minha mãe falou, eu vou obedecer sem questionar. O Gustavo não foi assim, não é assim, sabe? Ele é uma criança que mesmo se você dá uma ordem, você tem que explicar para ele o porquê daquela ordem. Ele tem que entender, sabe? Quando ele entende, é mais fácil. Eu aprendi isso, né? Com muita dificuldade, porque muitas das vezes a gente ia no embate mesmo, sabe? Eu e a criança, e o pai e a criança, então assim, era muito difícil. E isso até então, eu digo que a gente ainda não sabia do autismo. Então, quando ele tinha 3 anos e poucos, eu engravidei do meu segundo filho, e aí sim, a gente começou a ter um pouco mais de dificuldade. Ele regredia um pouco com a gravidez ou não? Não, o Gustavo não teve essa questão de regressão. Teve um ciúminho básico, mas nada que saiu do normal, sabe? Assim, não tive, graças a Deus, não tive nenhum problema quanto a isso. Aí quando o meu mais novo nasceu, o Henrique, a gente começou, ele teve também o desenvolvimento dele normal, de andar, de engatinhar, de sentar, rolar, tudo normal, não teve nada, né? Aí quando foi mais ou menos com 1 ano, 1 ano e meio, eu observei que tipo, não estava correto aquilo. Ele não conversava, né? A fala dele foi muito comprometida. Então ele não sabia, não conseguia emitir nada de fala, nem mãe, nem nada. Essa foi uma questão que o Gustavo mais velho não passou. Teve. Eu não tive essa questão. E assim, querendo ou não, a gente compara, né? Poxa, meu primeiro filho, com 1 ano, o Gustavo já falava frases, assim, palavras muito certas, muito certinhas. O Gustavo sempre foi de falar muito corretamente. Então, quando o meu mais novo, eu observei que ele não estava tendo esse desenvolvimento igual o meu mais velho, eu já fiquei com a pulga atrás da orelha, entendeu? Né? Alguma coisa ali não estava certa. E dali eu pensei, vou procurar algum profissional, né? E pediatra, nesse contexto? Então, até então a pediatra não acreditava que poderia ser alguma coisa assim. Eles não dão, porque não é eles que têm que falar, né? Nesse caso, em qualquer caso. Não parte do pediatra. Parte dele te dar um alerta. Não, procura tal profissional, entendeu? Isso aí a minha pediatra me alertou. Mas ela não tinha como me falar, é isso. Entende? Porque quem faz isso realmente... Nem pode. Quem faz isso é realmente aquele profissional específico. Que no caso, eu procurei o fonoaudiólogo nesse primeiro momento. Então, procurei a fonoaudióloga e aproveitei e já levei os 2. Por quê? Porque o Gustavo, mesmo eu observando que você tinha muito só essa questão mais de relacionamento, de social mesmo e tudo, o Gustavo sempre teve uma questão alimentar muito difícil. Bem seletivo. Bem seletivo, né? Então, eu não sabia, eu só fui saber disso depois também, mas também são detalhes que os autistas têm muita seletividade alimentar, né? E ele, até hoje, para alimentar, por exemplo, comer carne, ele não come. É uma luta para comer uma carne. Ele come carne de frango. Por quê? Porque é uma carne mais molinha, não tem, né? Então, agora, outro tipo de carne ele não come. A gente percebe, na questão da seletividade, os 2 são parecidos ou não? Não. Pra gente ver, né? Não tem como... Eu vou chegar nesse ponto, tipo, não tem como você falar assim, eu vi um autista, eu vi todos. Não tem como. Então, por isso o diagnóstico é muito difícil, né? Exatamente. Porque cada criança, adulto, adolescente, tem suas características, tem suas dificuldades. Por isso que o tratamento de uma criança, de um adolescente, de um pré-adolescente autista, ele é específico para aquele caso. Exemplo, os 2 têm o mesmo tipo de laudo, é TEA nível 1. Mas os 2,
a questão do encaminhamento para qual profissional que vai ser feito é diferente. Ah, entendi. Só ressaltando aqui para quem não está muito ambientado ou acostumado, né, com essa terminologia, o TEA é o transtorno do espectro autista. Nível 1, que não seria um nível tão alto, vamos dizer assim. São vários níveis do autismo. A gente tem 3 níveis no autismo. Nível 1, nível 2 e nível 3. O que seriam esses níveis? Os níveis de apoio, né? Qual que é a quantidade de apoio que aquela pessoa com TEA vai precisar? O nível 1 é um nível que realmente a criança, o adolescente, ele não tem a necessidade de ter alguém acompanhando ele em todos os momentos da vida dele. O nível 2 ele já tende a ter um pouco mais. E o nível 3 são autistas que realmente às vezes eles não falam, eles têm uma dificuldade bem maior na comunicação, no social, em todos os aspectos praticamente, e aí ele necessita de um apoio praticamente 24 horas, entende? Então são N casos, sabe? Então, os 2 rapazinhos da Andréia, então eles têm o TEA, né, que eles têm esse diagnóstico, esse laudo. Pode falar diagnóstico para autismo? Né? Então ele tem, porque só um parênteses também, né? Autismo não é doença. Não. Né? Autismo não é doença. Então a gente precisa ter isso muito claro, que não se trata de uma doença, portanto ninguém busca cura para o autismo. Exatamente. Né? Não existe não tem falar em cura para autismo. Tem né? tratamento, né? Tem as terapias para você conseguir fazer com que ele melhore naquelas dificuldades que ele tem, mas vai ser para a vida toda, né? André, mas ele nunca, vai ser para a vida toda, mas o que vai adiantar então eu ter as terapias? Vai adiantar por quê? Porque hoje, como criança, ele tem uma dificuldade social. Se ele continuar nas terapias, ele vai melhorando isso, e a partir da adolescência, pré-adolescência que ele for, né, caminhando aí na vida, ele vai ter uma facilidade melhor se ele não tivesse nas terapias. Se ele não tivesse em terapia, por exemplo, hoje em dia eu não sei nem como seria ele em escola, né? Hoje em dia na escola ele tem tido evoluções muito grandes que as professoras vêm realmente elogiar, porque isso é um trabalho em conjunto, né? O trabalho de escola, o trabalho em casa, o trabalho das terapeutas, né? Então é um trabalho realmente que envolve todo esse pessoal. É um multidisciplinar, na verdade, Exato, né, André? Exato. E agora vamos voltar um pouquinho para a parte quando você resolve pesquisar um pouco sobre isso, né? Quando levantaram essa hipótese. Quem foi que falou para você dessa hipótese? Eu gosto até de explicar, porque tem muitas mães que às vezes assim tá com alguma suspeita, não sabe por onde começar. Sim. É muito importante a gente, eu falar aqui para vocês exatamente o caminho que eu fiz, para vocês também buscarem, talvez, alguma forma de ter ou não a resposta para essas dúvidas que vocês tenham, tá? Primeiro, então, eu levei os 2 na fonoaudióloga, né? Levei os 2, um por conta da questão da fala, que para mim estava bem atrasada, e o outro mais por conta da alimentação, né? Que também quem trata isso, poderia tratar isso, seria a fonoaudióloga. Então, no caso do Gustavo, a questão da alimentação, a gente fez todos os exames que a fono pediu, estava tudo ok, não tinha nada de diferente. Então, ele é uma criança que realmente é porque é seletivo. Ok, ali ele recebeu como se diz? O laudo? Não, laudo não. Quando ganhou alta da fono. Então já não levava mais o Henrique para fono, o Gustavo para fono, desculpa. Gustavo é mais velho, né? Gustavo mais velho, então ele não precisou mais ir para fono. Já o Henrique, por conta da fala, a gente continuou levando. Então, de 1 ano e meio, mais ou menos, até 2 anos e 4 meses, a gente levava ele na fono, somente na fono. Com 2 anos e 4 meses, ele já teve uma certa evolução, já começou a falar algumas palavrinhas. Mas o que acontece? Vocês podem saber que dentro daquela caderneta, né, que a gente recebe, a gente tem os marcos do desenvolvimento da criança. Uma criança de 2 anos e 4 meses, ela já tem que estar falando frases, ela já tem que estar bem mais eloquente mesmo, sabe? Falando e a gente entendendo. E não era o caso do Henrique ainda. Ele já teve um desenvolvimento nesse período de mais ou menos 1 ano que ele teve na fono, mas não foi o suficiente para ele conseguir, como se diz, parear com as crianças da idade dele. Certo. Entende?
E aí, nesse momento, a própria fono, então eu estou mostrando aí o caminho que eu fiz. Fono, depois a própria fono falou, Andréia, vamos para um diagnóstico, né? Vamos ver o que o neuropediatra e o neuropsicólogo vai falar quanto ao caso do Henrique. E foi o que eu fiz. Peguei o pedido, né, desse encaminhamento e fui procurar um neuropediatra. Levei então os dois, porque aqui é assim, né? Leva um, leva o outro. Quem tem mais de um sabe disso, né? Levei os dois, né? Para observar também o Gustavo, porque a questão social continuava, né? Para mim ainda não tinha. Como que essa questão social dele? Era ele não gostar de conversar com as pessoas? Ele tinha essa dificuldade do abraço também? Ele tinha essa dificuldade de conversar? Com a família também tinha? Como é que era? Nenhum dos dois tem dificuldade com abraço. Assim, o Henrique, ele é um pouquinho mais... Depende do dia, como se diz. Depende do dia. Tem dia que ele tá muito grudado. Tem dia que ele não quer nenhum contato. Mas o Gustavo não. O Gustavo nunca teve essa questão de não ter um contato físico, de abraçar, beijar. Nunca tiveram um problema quanto a isso. Eles são crianças que têm contato visual muito bom. Então, assim, eram muitos detalhes que me falavam, não é. Mas tem alguns detalhes que a gente tem que observar, né? Por isso que é muito importante, assim, o diagnóstico, né, realmente pelo profissional, porque eu já convivi com os meninos da Andréia e eles são muito amáveis. Né? Então não dá para rotular o autista. Exatamente. Não dá para rotular. E aí, Sil, aí eu fui, então, levei os dois no neuropediatra. Lá... O que acontece? O Gustavo, ele é uma criança que se ele chegar aqui, ele quer mexer em tudo. Então, assim, ele não teve... e como ele já estava um pouco mais velho, né? Ele é 3 anos mais velho, quase. Ele pediu, o neuropediatra pediu pra gente aguardar e ir observando mais um pouco. Mas o do Henrique, ele já teve certeza ali naquela primeira consulta. Por quê? Aqui eu vou trazer dois momentos importantes para você até dar uma avaliada dentro da sua casa. Quando a criança, a gente tava eu e o médico, né, na consulta e o Henrique perto. Dentro desse consultório, devido à pandemia também, não tinha brinquedos, mas tinha algumas coisinhas que ele foi mexendo e eu conversando aqui deixei. Ele, por exemplo, tinha aqueles pininhos. A gente tá falando do Gustavo, mais novinho. Henrique. O mais velho. Henrique. Okay. O Henrique. Não, o Henrique é o mais novo. Ai, gente! É muito menino! Ok, nós estamos falando do Henrique. O Gustavo, que é o mais velho, ele falou: vamos aguardar, vamos observar. Vamos falar agora do Henrique. Então, aqui, eu tô conversando com o médico e o Henrique encontrou alguns pininhos dentro do consultório, sabe? E dentro do consultório, ele foi pegando tinha a mesa, o médico e eu. Ele ia lá, pegava um pininho, vinha cá e colocava o pininho na mesa. Ia lá, pegava, tinha uns 12 a 15, não lembro. A especialidade desse médico, ele era um neuropediatra. E assim ele foi pegando um por um e colocando na frente da gente. E foi empilhando todos aqueles pininhos. A questão da repetição, né? Que os dois têm ainda. É uma coisa que eles brincam de forma que vão empilhando. Eles são muito perfeccionistas. Então, assim, eles trabalham, por exemplo, os brinquedos deles são bem certinhos. E o perfeccionismo de um se choca com o perfeccionismo do outro? É uma luta. E assim, além do perfeccionismo, tipo um funil, né? Canaliza tudo para um lugar só, mas não é, né, gente? Então assim, ele teve essa questão que ele foi fazendo o caminhozinho do brinquedo que ele encontrou. E também a questão da atenção compartilhada, que até então, nesse momento, eu nem sabia que existia, o que era isso. Explica pra gente o que é atenção compartilhada. A atenção compartilhada, por exemplo, naquele momento, a pessoa que, a criança, né, que meu filho tinha contato e tem intimidade, era eu como mãe, né, ele não tinha contato com o médico. Quando a criança encontra um brinquedo, encontra alguma coisa diferente ali naquele ambiente, que chamou a atenção dela, a primeira coisa que normalmente uma criança faz é mostrar para a pessoa que ela tem intimidade, que no caso seria eu. Então ele teria que ter pegado aquele pininho e falado: olha, mamãe, olha o pininho.
Isso é uma atenção compartilhada. Ele está olhando para você e está mostrando o que ele interessou. Isso ele não tem, né? Isso seria uma reação esperada de uma criança que não tem o diagnóstico. Típica. Isso, uma criança típica. Uma criança típica faria isso. Iria lá, pegaria um brinquedo, qualquer coisa que ele achou interessante, e ia mostrar para alguém que está ali, né? Que ele tem mais intimidade, que ele conhece. Até a criança típica, até a pessoa que ele não conhece, às vezes ele faz. Ele manifesta, né? Mas no caso do Henrique, por exemplo, não. Ele não manifestou nem para mim, que sou uma pessoa, né? Próxima a ele. Então, ele falou, olha, tem esses 2 quesitos. E também outras coisas que a gente já foi observando pela minha conversa, né, do dia a dia aqui. Isso aqui eu trouxe 2 momentos que aconteceu ali naquele momento, mas foram várias coisas durante esses 3 anos, né? Fora a fala também, que é uma coisa que pega bastante. E foi nesse momento que ele falou pra você, mãezinha, o Henrique tem autismo? Sim. Como foi pra você essa... Eu não entendi, eu não sabia o que era. Você não tinha pesquisado antes, nada? Alguém já tinha chegado pra você em algum momento, pessoa próxima, e falar assim, Andréia, procura... Não, pro Henrique não. Pro Gustavo, eles me falaram que talvez poderia ser aquele TOD. TOD? TOD. É transtorno opositor desafiador. É uma criança que ela realmente não aceita nada vindo de outra pessoa. Ela tem sempre que tá com a razão e vira aquela briga, né? Só que assim, o Gustavo já tinha melhorado, então assim, um pouco nessa questão. Então achei que poderia não ser, então deixei pra lá. Né? Só quando veio o Henrique mesmo que eu fui procurar alguma explicação e aí trouxe a questão do autismo. E aí o médico me explicou o que seria o autismo. Eu ainda não tinha muita noção. Então, ali naquele momento, foi um baque, mas não foi uma coisa assim de eu derramar de chorar. Certo. Você passou por essa fase de derramar de chorar? Sim, com certeza. E como é que foi nesse momento em que você, antes da gente chegar nessa outra parte, a hora que o médico te fala disso, te dá o diagnóstico, como é que você se sentiu dentro do consultório? Ou, ao sair do consultório, você se sentiu uma pessoa acolhida? Ou o profissional trouxe mais um peso, mais uma carga para você, de forma que você tendesse mais ao desespero do que à calma? Como que foi isso na questão profissional? Na questão dele, ele não foi um médico que me trouxe muito desespero, não. Tanto é que eu saí de lá pensando, gente, como assim? O que é isso, sabe? Eu não saí de lá desesperada, assim, pensando, nossa, agora acabou a minha vida, acabou a vida do meu filho nunca vai ser nada na vida, sabe? Não. E é engraçado, a gente também tem muita questão de mãe. Eu falei, gente, eu conheço o filho que eu tenho. Sim. Eu sei onde que essa criança pode ir, entende? Sim, você conhece o potencial, exato, né? Eu sei até onde que ele vai, eu sei que ele consegue, sabe? Sim. Então, ali, naquele momento da saída do consultório, não foi algo que me quebrou por dentro, não, sabe? Posteriormente, depois quando eu fui começando a entender, porque ali depois mãe é mãe, né? A gente pega um diagnóstico desse, a primeira coisa que você vai é na internet para saber o que está acontecendo, o que é aquilo e tudo. E assim eu fiz, né? Aí eu fui começar a entender sobre o autismo. E aí você foi entendendo, e como se deu esse processo de aceitação do diagnóstico que eles tinham dado para você? Porque como você falou, você conhece os filhos que você tem, né? E aí depois a gente enfrenta muito essa questão de rótulos, né? Você deve com certeza ter enfrentado alguns problemas com relação a isso. Mas e como é que foi para você o processo de aceitação? Ok, meu filho tem autismo. Quando foi que você descobriu do segundo filho que também tinha autismo? Então, aí eu depois dessa questão de ter o diagnóstico do Henrique, que é o mais novo, eu ainda tinha o encaminhamento do neuropsicólogo. Né? Sim. Então eu tinha que ir pro neuropsicólogo. E eu fui com os 2, porque eu tinha o encaminhamento dos 2, falei, vou levar os 2 também. E assim a gente fez testes com eles durante um mês inteiro, com os 2. E ali eu falei, tá vendo? Meu filho, eu conheço o filho que eu tenho. Por quê? Porque o neuropsicólogo realmente me explicou em detalhes, né, o que seria o caso dos meninos. Os meninos, antigamente, eles iriam ser classificados como Asperger, nem seria como TEA. Por quê? Porque o Asperger, ele é uma
uma pessoa que ele tem uma facilidade cognitiva, mas ele tem uma dificuldade social. Certo. Entende? E a dificuldade social também ela passa pela comunicação, né? Sim. Então, tem essa questão. Então, ali, com o diagnóstico do neuropsicólogo, eles foram não classificados como Asperger, por quê? Porque o Asperger, eu não vou lembrar agora qual ano que entrou, mas de um tempo para cá, o Asperger, ele foi englobado no espectro autista. Por isso é um espectro. Ali dentro do autismo, né, tem vários... Como se fossem umas ramificações? Isso. Né, umas classificações. As classificações que ali é quem realmente trabalha com aquele universo ali vai te explicar melhor, mas o Asperger está dentro desse espectro. E esse Asperger, ele normalmente não, ele é nível 1. Por quê? Porque ele não tem atraso cognitivo. Então, as minhas duas crianças, eles são TEA1, mas não têm a dificuldade cognitiva. Ali no neuropsicólogo, o neuropsicólogo deu para o Gustavo, que é o mais velho, na época ele tinha 5 anos, ele deu para ele com uma criança de cognitivo de 7. E o Henrique, que tinha 2 anos, ele deu um cognitivo de 4. Então, assim, sempre foi 2 anos à frente, a rapidez deles. Eles têm uma memória muito boa. Que eles também têm muitas habilidades, né, desenvolvidas. Que também são características do Asperger. A memória é muito boa, a inteligência dele em algumas partes, em alguns momentos, é muito rápido o que eles aprendem, sabe? Muito rápido. Então, assim, são detalhes que são específicos deles. E ali eu vi que eles conseguiriam, só que a gente precisaria de todo jeito ter as terapias. Por quê? Porque eles precisam aprender a se socializar melhor, né? Futuramente, quando eles vão viver a vida deles normalmente, eles vão precisar ter esse entendimento de como socializar com uma pessoa que está ali do lado. Um colega de trabalho, um chefe, uma futura namorada, né? Com a família, etc. Então precisa aprender isso. E no caso deles, como eles têm essa dificuldade, a terapia ajuda demais. Então é uma questão que aqui eu bato muito na tecla de, se você tem um laudo, não menospreze esse laudo. Vá procurar ajuda de terapias, que você vai ver assim, um salto gritante do seu filho. Porque é realmente algo que ajuda a nós, famílias que temos crianças autistas, tá? Então busque mesmo ajuda. E como que é a rotina de terapia das crianças, Andréia? Andréia, quando a gente conversa, né, e ela fala justamente sobre isso, sobre a correria, né, que é de levar o Henrique, de levar o Gustavo. Conta um pouquinho pra gente, como é que funciona essa dinâmica das terapias das crianças. Então. Mas, ela já falou que vale o esforço. Não assusta, não. Vale o esforço, gente. Né? Eu continuo indo, eu continuo tendo essa carga, essa vida frenética, essa correria, porque eu vejo que tem lá na frente, eu vejo resultado, né? Eu acho que se não tivesse o resultado que tem, eu não sei como é que ia ser, não sei, porque já é difícil com as terapias em alguns momentos. Sem a terapia, fica bem impossível, sabe? E as chances, por exemplo, se você para de fazer a terapia, da criança regredir? Tipo assim, Tem. Por quê? O que acontece? Principalmente com crianças mais novas, por isso que é tão importante você ter o diagnóstico quanto antes, né? Para você já procurar uma ajuda. Crianças mais novas, elas têm uma facilidade muito mais de aprender, né? Elas estão, digamos, o cérebro ali tá fresquinho, né? Louco para receber informação. Então, quando você entra com terapias com essas crianças, é muito bom. A partir da adolescência, eles vão diminuindo a questão da quantidade de terapias. Por quê? Porque aquilo que você já conquistou de desenvolvimento, você já adaptou. Já internalizou aquilo. Você já internalizou aquilo daquela forma que vai acontecer. Então, você já consegue trabalhar mais. Agora, eu não sei exatamente até qual idade, mas eu sei que eu vejo lá adolescentes, pré-adolescentes de 10 anos lá indo diariamente lá. Mas adolescentes de 15, 18 anos, eu vejo pouco, eu vejo menos vezes.
Principalmente eles vão lá mais para psicopedagogia, porque tem alguma dificuldade escolar, então acaba indo nessa área. Mas fono, não, às vezes a criança já teve um desenvolvimento, já adquiriu aquilo, e ali em casa mesmo ele já vai conseguindo pegar e continuar, né? Entendi. Mas a rotina de casa lá da nossa terapia é assim, antes eu ia todo dia. Era bem corrido. Toda tarde estava lá. Era certeza. E aí era cada dia num horário, e assim, tinha virado uma bagunça a nossa vida. E isso sem falar também, gente, porque eu pulei muita coisa aqui de plano de saúde, que isso aqui é outro podcast, detalhe, né? Exato. Quem tem filhos aí mesmo, na mesma condição, né, que estão tratando aí, tá sabendo das dificuldades, né? Exatamente. Dos planos com as terapias. Então, quando a gente conseguiu mudar eles de plano, colocar eles num plano que a gente conseguiria as terapias pelo plano, aí a gente começou a correr atrás, né? E hoje eles fazem terapia 3 vezes na semana, o Gustavo 3 vezes na semana e o Henrique 2 vezes na semana. Eles fazem fono, psicologia, terapia ocupacional, e o Gustavo eu adicionei agora nesse semestre psicopedagogia, porque o ano que vem ele já vai começar a questão de alfabetização e tudo, e ele é uma criança que gosta de aprender demais. A psicóloga falou, Andréia, se você tiver como pedir a psicopedagogia, vai ser muito bom, porque aqui, além da psicologia, ele pede muita atividade. E aí eu poderia estar incluindo ele na psicopedagogia. Aí foi o caso que agora a gente adicionou isso aí. Entendi. É isso. Deixa eu voltar aqui no que eu tinha falado antes. Quando foi que você falou assim, nossa, chorei demais? Quando foi o dia assim que seu mundo... Teve um momento assim que seu mundo meio que desabou? Falou assim... Eu fiquei mais ou menos um mês bem pra baixo. Eu parei tudo. Parei de trabalhar praticamente. Você ficou depressiva? Fiquei bem deprê, bem ruim, bem mal. Eu achava que todo mundo tinha pena de mim, né? E a questão também do luto. Eu falo do luto porque é o luto mesmo, é aquela idealização daquela criança perfeita, de ter um futuro perfeito, não que eles não vão ter, né? Mas que eles têm algumas dificuldades, né? A gente como mãe, quando a criança nasce, né, a gente tem aquela idealização que vai ser uma criança linda, perfeita, não vai ter defeito, né? E ali a gente coloca várias expectativas naquela criança. E Deus me mostrou que não é daquele jeito, não é como eu quero, é como Ele quer, né? Certo. E ali foi muito bom para mim, porque foi um tratamento também, né? Foi um tratamento para mim como mãe, e eu observo assim, nossa, cada dia mais o quanto Deus trabalha através deles. Sim. Entende? Através deles, eles me ensinam demais. Os meninos, eles são muito carinhosos, eles respeitam muito a mim. Eles sabe assim, quando eles querem ter sempre a minha presença perto, a presença dos pais, sabe? Quando eles me veem numa apresentação de escola, esses meninos fazem orgulho, a perfeição de tudo, orgulho, sabe? gente. Então assim, é muito lindo, é um trabalho, é uma maternidade bem diferente, mas bem linda. É difícil, não é fácil, mas é muito bonito. Em que estágio desse processo de aceitação você está hoje? Tipo assim, aceitei, graças a Deus, tô bem, eu tô tranquila, tô bem em paz, tô bem. E como que foi isso tudo para sua família, para os familiares, vamos dizer assim, né? Todo mundo quando recebe esse diagnóstico, eu tô te perguntando isso porque tem muitas famílias por aí, depois a gente vai chegar nesse ponto, né, que tem o medo de levar para uma consulta, o medo do diagnóstico, o medo do que o médico vai falar, da rotulagem, né? E assim, você enfrentou esse tipo de problema com a sua família, com os familiares, tipo assim, não, mas isso não, de jeito nenhum, não pode... Eles não. Tem essa questão, né? A gente, talvez nem da pessoa, porque a gente não sabe do coração da pessoa, mas da gente mesmo, sabe? A gente pensar, o que vão pensar? O que vão pensar dos meus filhos, né? Será que eles vão ser sempre, sabe, de lado? São crianças totalmente diferentes, eu sei disso. Eu sei como é que são meus filhos, entende? Eu digo, Sil, que o laudo, ele não foi uma sentença para os meus filhos, sabe? Pelo contrário, ele foi
uma abertura de olhos mesmo para aquilo que eu precisava ver, que era eles, né? E como que eu poderia estar ajudando. Então, dali pra frente, depois desse um mês que eu fiquei bem depressiva, bem mal, eu percebi que, peraí, eu não preciso ficar mal agora. Eu tava num mundo que eu realmente não conseguia entender o que estava acontecendo na minha casa. Era uma bagunça. E aí, dali pra frente, eu pensei, agora eu consigo ter um rumo, ter uma direção. Eles estão me dando uma direção, né? Eles não estão me dando uma sentença, eles estão me dando uma direção. Então eu mudei o foco, sabe? Sim. E quando eu mudei esse foco, quando eu observei o laudo dos meninos como uma direção de para onde que eu tenho que ajudá-los, qual a forma que eu tenho que ajudá-los, foi muito mais fácil de aceitar. Acho que isso é libertador, né? Libertador. Tipo assim. Mas assim, as pessoas às vezes elas não olham assim, né? Elas ficam muito focadas naquela sentença. Como se fosse uma sentença. Vem mesmo, realmente como sabe? se fosse Enquanto você estiver vendo aquele laudo como uma sentença, você sofre, a criança sofre muito mais, todo mundo, a família inteira, sabe? Pode até se desfazer, porque muitas das vezes a mãe entra em depressão profunda, o pai não sabe o que faz, os filhos estão assim, ó, deixando a casa, sabe? Então não dá para continuar daquele jeito, tá? A melhor coisa é realmente mudar o foco, muda o foco e entenda aquilo como uma forma de ajuda mesmo, de direção, né? Até porque a gente já comentou aqui também, quanto mais tempo se demora para você poder diagnosticar algo para sua criança, quanto mais tempo você leva, né, até chegar a esse resultado, a criança que mais sofre. Exatamente. Né? A criança que mais sofre, então você perde um tempo precioso. Né, que você poderia já atuar em prol do seu menino, em prol da sua criança, né, para que ele pudesse se desenvolver. E falando nisso, uma coisa que muita gente pergunta também, autismo dá só em menino? Não, né, André? Apesar de que percentualmente, né, pelo que eu estava lendo... Antigamente tinha muito essa questão de acharem que era só em meninos, né? Mas não, é porque o que acontece? As meninas, elas sabem camuflar mais fácil o autismo. Entendi. Por quê? Porque o que é a camuflagem do autismo? É elas saberem se portar melhor dentro do social. Ela vai observar aquela amiga, uma amiguinha, vamos dar um exemplo dentro de uma escola, né? Duas crianças, uma que é típica e outra atípica. A atípica vai observar como que aquela criança desenvolve, como que ela faz, como que ela conversa, como que ela trata as pessoas, e ali ela vai se moldar àquilo. E ali ela não vai estar dando demonstrando tanto, né, pontos que seriam do autismo. Ela meio que espelha o comportamento da coleguinha, vamos dizer assim. Ela camufla o dela para entrar no meio, entende? Entendi. Só que isso, gente, é muito perigoso também, porque você já se imaginou se diminuindo o seu jeito para você se moldar ao outro? Isso tem, principalmente em adolescentes, pré-adolescentes, tem muita questão depressiva nisso aí. Por quê? Porque depois, lá na frente, eles não vão estar sendo eles mesmos, sabe? Uhum. E é muito difícil para essa criança depois continuar conseguindo fazer isso. E é complicado, é um assunto delicado, sabe? E como, né, André? Exato. E falando em assunto delicado, vocês tiveram problema na escola com eles? Tipo assim, de ambientação, de até a questão do corpo docente, entender que são crianças diferentes? Então, Sil, é engraçado, eu vou falar primeiro do Henrique, que é mais rápido do que do Henrique é o Gustavo. caçula. O Henrique é o caçula. O Henrique entrou esse ano na escola. O Henrique nunca me deu trabalho em nada. Ele sempre foi muito independente, até hoje. Ele não deixa você mexer na mochila dele. Quem mexe na mochila dele é ele. Ele que sabe onde é que tá a pasta, onde é que tá o lápis de cor, onde é que tá a tarefa. E o Henrique tem 3 anos. 3 anos de idade. Ok. E lá na escola é do mesmo jeito. A professora, eu já tive umas 3 conversas, né, com pais, que tem aquelas reuniões de pais, e ela sempre me fala, Andréia, eu nunca tive uma criança tão independente como o Henrique. Ele não deixa. A lancheira... vai lanchar, a tia quer ajudar, ele não deixa, é ele que tem que pegar a lancheira, abrir a lancheira, colocar o lanchinho na mesa e lanchar. Então assim, ele tem muita essa facilidade. A questão do desfraude do Henrique foi
ele só andou sozinho, sabe? Assim, uma criança que não tive um pingo de trabalho, né? Então, assim, totalmente diferente do Gustavo. Vamos para o Gustavo. Vamos para o Gustavo. Fechamos o Henrique, vamos para o Gustavo. Gustavo primogênito. Conta pra nós, Andréia. O Gustavo sempre me deu um trabalhinho, sabe? Por quê? Por conta do social dele e por conta dessa questão de desafiar. Ele não aceita... Ai, eita, eu não sei se teve problema, mas vamos lá. Ele não aceita muito essa questão de imposição, né? De algumas regras e tudo. Você precisa explicar, como eu falei para vocês tudo aqui. Explicado tudo para ele. Explicado. Por menores. Depois de muito, como se diz, muito bater cabeça, eu aprendi que eu tenho que explicar pro meu filho por que ele tá fazendo aquilo, né? E aí, na escola, quando a gente colocou ele na escola, a gente estava exatamente naquele iniciozinho daquela fase dele, né? De 2 anos e meio, 3. Foi mais ou menos 3 anos que eu coloquei ele. E aí, depois, logo veio a pandemia. Só que ele ainda ficou bem uns 6 meses, 7 meses na escola. E aí a professora sempre falava, Andréia, ele é uma criança muito agitada, né? É uma criança que não para, ele gosta de conversar, ele é muito carinhoso, mas ele gosta de fazer a baguncinha dele, né? Na hora da aula ele conversa com os amigos? Você tem reclamação disso ou não? Então, ele já tá bem mais evoluído, digamos assim. A terapia ajuda ajuda demais, entende? A terapia, assim, fez essa criança desenvolver enorme, sabe? Então, assim, no início ele não tinha muito essa questão, sabe? Ele era, o que é meu, o que é seu é meu também. É desse jeito, sabe? Então, assim, essa questão da professora, ser uma pessoa nova pra ele. Então, a gente tivemos, nesse período que ele ficou de 6 a 7 meses antes da pandemia, foi os 6 a 7 meses que todo santo dia eu tinha dificuldade com ele. Aí passou, a gente tirou, né, por conta da pandemia. Depois, quando ele retornou, continuou tendo essa dificuldade. Por quê? Porque ele sempre gostou da escola, sempre. Os dois sempre gostaram de escola. Eles não querem ir pra casa. Eu tenho uma dificuldade todo santo dia, principalmente com o Gustavo, para voltar para casa. Ele não quer. Ele só volta para casa, sabe quando? Quando ele tem terapia. Aí ele gosta de ter terapia. Aí ele fica feliz que ele tem terapia. Aí ele saiu da escola e já só almoça e vai pra terapia. Ele é muito ativo, né, Andréia? E é essa questão da atividade, da agitação dele. A gente sempre teve uma suspeita, né? E aí, até semana passada, ou atrasada, não sei, a gente teve o diagnóstico, mas um teste com ele da hiperatividade. Ele não tem o déficit de atenção, mas ele tem a hiperatividade. Ele é hiperativo. Sabe? Ele é muito visível, sabe? Assim. Como você faz dos dois? Você fez do menorzinho também, do Henrique, ou não? Não, dessa vez não. O que acontece? Quem faz esse pedido é a própria psicóloga, porque as psicólogas estão lá diariamente com eles, elas vão observando. Aí vira a necessidade. própria psicóloga falou, André, eu acho que seria interessante a gente fazer o teste com o Gustavo. Eu falei, eu também acho. E aí então o Henrique não tem. O Henrique a gente percebe, ele não tem isso. Entendi. Não tem, ele é bem mais tranquilo. Os dois com o mesmo diagnóstico, mas as manifestações, né, eles são diferentes nesse sentido. Agora a gente falou de dificuldade na escola. Agora vamos trazer um pouco mais. Por exemplo, já teve dificuldade, por exemplo, em termos de supermercado, na igreja, em lugares mais públicos, assim, onde seus meninos... Aqui eu vou trazer outra informação muito importante para quem tem filho autista. Vamos lá. Rotina. Rotina. Lá no quadro dos meninos, eu coloquei no quarto assim, tem a parede, e eu fiz, eu não, né? Minha mãe que é dessas. As mães, eu pedi pra minha mãe fazer. A ideia foi minha, mas quem fez foi ela. Pra fazer alguns quadros, assim, algumas imagens das rotinas que ele tem normalmente, diariamente. Então a gente tem desde o escovar o dente à noite até eu chegar em casa e dormir de novo. Certo. Então tem ele indo pra escola, tem ele indo pra igreja no final de semana, tem ele indo pra terapia, tem ele indo pra casa da avó, tem tudo, né? Tem almoçando, tem escovando dente. E os seus meninos são muito visuais? Muito. Isso é uma característica de todo autista? Eles são muito visuais? Facilita a comunicação, entendi, sabe? Facilita demais para eles organizarem
a rotina, sabe? Se organizarem. Porque o autista, ele é muito metódico, ele é muito correto. Ele já tem, por exemplo, o meu marido, ele após o nosso neuropsicólogo, a gente observou também isso nele. Até porque também a gente vai entrar no caso genético, né? Mas assim, ele sempre teve isso. O meu esposo, ele tem a agenda dele, ele tem a agenda da semana, ele já tem tudo organizado da semana. Antigamente, hoje ele já melhorou com terapia também, mas antigamente, se saía uma coisinha diferente naquela segunda-feira, digamos assim, ele já entrava em crise, entende? Então, para os meninos é da mesma forma, mesma coisa. Então, por exemplo, se eu falei para eles que a gente vai acordar, depois a gente vai tomar café e depois a gente vai pro parque, ai de vocês, você não cumpriu. Ai de mim, se eu não cumprir aquilo ali. Entende? Então eu não posso mentir. Obviamente que eu não posso mentir pro meu filho, mas eu não posso falar uma coisa que não vai acontecer. Eu queria ter um chapéu aqui agora para tirar o meu chapéu pra Andréia. São 3 pessoas na sua casa que são bem metódicas e que têm o ritmo bem. O meu esposo mesmo, por exemplo, ele fala assim. Ele leva isso na esportiva? Como é que é? Não, minha amiga, eu que tenho que levar na esportiva. Ele é assim, Andréia, a gente vai fazer aniversário do Henrique? Vamos. O que você vai fazer? Ah, amor, vai ser só um bolinho. Na cabeça dele, gente, só um bolinho. Tem só um bolinho. Só. Não tem balão, não tem pratinho, não tem decoração, não tem forro de mesa, tem nada disso. No máximo uma vela. Um bolo. E uma vela. E aí quando ele chega, quando eu chego com a conta e ele vê lá aquele tanto de coisa, é só um bolinho, né? Mas ele vê aqui, pronto, ele já Gente, ó, agora pense em vocês, se os esposos já dão um grito aí com o golpe do bolinho. Imagina para uma pessoa extremamente metódica. Exatamente. Né? Então, para ele, o bolinho é só aqui, né? Uma coisa muito, 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 muito simples mesmo. Então, sabe? Você não pode falar para ele que é só um bolinho. Ele fala, André, para ele aquilo é uma mentira, entende? Então, aquilo tá afetando ele, tá realmente afetando ele muito. Para mim, não tem nada a ver. Sabe, pra mim, gente, coisa mais... bolinho pra você não é o mesmo bolinho pra mim, né, gente? Mas aí, tipo, pra ele é uma coisa muito grande. Os meninos são da mesma forma. Então, por exemplo, se eu vou numa festa de aniversário com eles, ó, a gente vai ter uma festa de aniversário de fulano. Sábado mesmo tem o aniversário do Luquinhas lá da igreja. A gente já foi convidado. Eu tô falando desde o início da semana. Sábado a gente tem um aniversário. Sábado a gente tem um aniversário. Por quê? Porque eu vou trabalhando isso neles. Gente... Primeiro, eles são muito ansiosos. Segundo, eles precisam saber o que está acontecendo, a rotina deles, né? Então, no dia lá, na sexta-feira à noite, o aniversário é no outro dia, na sexta-feira à noite, quando eu for montar, que no outro dia tem um aniversário, eu vou estar colocando lá no quadro deles lá esse detalhe, que saiu da rotina. Entende? Então, sair da rotina, se você não conversa antecipadamente com eles, eles vão entrar em crise em algum momento. Eles vão chorar, eles vão gritar, eles vão dar muito mais trabalho, entende? O Henrique é do tipo de ficar sapateando na sua frente e chorando e berrando e assim, é muito complicado. Então, você imagina isso numa festa de aniversário com aquele tanto de gente, né? Então, é bem complicadinho você não ter essa questão de rotina com eles. É muito importante você ter rotina. E eu trabalho dessa forma com eles, sabe? Eu sempre antecipo o que a gente vai fazer. E para os seus meninos, questão de barulho? Eles incomodam também? Ou é porque já estão acostumados? Por exemplo, eles estão sempre na igreja. Nem todo autista tem essa questão do rótulo. Do som, sabe? Mas é porque em alguns autistas é muito mais forte. Tanto é que tem alguns que eles vão usar abafadores, né? Os meninos não têm tanto esse problema. Então, assim, eles vão na escola dominical, eles têm essa questão tranquilo, sabe? Eles sabem que tem uma bateria, que tem uma guitarra, né? Mas, por exemplo, lá em casa, quando eu ligo um aspirador de pó, quando eu ligo uma batedeira, eles não é que eles vão entrar em crise. Mas a primeira coisa que eles fazem é colocar a mão no ouvido. Você precisa avisar? Gente, eu vou ligar o liquidificador, gente, eu vou ligar a batedeira, ou não? É bom, sabe? Mas é uma coisa que não afeta tanto.
mas para outros autistas poderiam afetar. Entendi. Né? Então, assim, cada um é de um jeito mesmo. Não tem Cada um é de um jeito. E a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? Você comentou até da questão genética. É genético? Pelos seus estudos, Sim, que você tem aprendido? a grande porcentagem, mais de 90%, se não me engano, é genético. Entendi. É genético. Não depende do pai, não depende da mãe. Pode ser do pai, pode ser da mãe, pode ser do tio, pode ser da prima, pode ser do avô. Entende? Mas os estudos que até então eles têm é que mais de 90% é genético. Nossa, e pelo que eu estava lendo também, é tudo assim, falta muito estudo ainda, né? Sim, falta muito... você já imaginou o tanto de autistas que tem, né? Hoje a gente tem, a gente não teve censo, né? Eu estava lendo lá, falaram que cerca de 70 milhões de pessoas autistas no mundo e que no Brasil tem cerca de 2 milhões de brasileiros, mas não é um dado oficial, é um dado aproximado. Porque a gente não teve censo em 2012, se não me engano. Em 2010 teve censo, não teve censo em 2020 por conta da pandemia, né? Mas em 2010 a gente teve o censo. Lá dizia que, se não me engano, é 20% ou 24% dos brasileiros têm deficiência física, né, motora, e 1% são autistas. Então ali seria 25% da nossa população tem algum tipo, ou deficiência física ou deficiência, ou o autismo. O autismo, que seria, o autismo então seria aquela, como eles têm como é que foi a palavra que eu coloquei aqui? O que eu anotei é uma perturbação do desenvolvimento neurológico. Então, tipo assim, é um desenvolvimento neurológico que tem tem uma falha. Uma pequena falha ali, né? E aí vai ocasionar, no caso que a gente chama, né, do espectro autista ou do autismo. É a forma como o cérebro deles agem. Porque normalmente o nosso cérebro típico, ele vem a mensagem de, por exemplo, ouvido, nariz, visão, né, tá assim, de forma sincronizada, certinha, né? A gente consegue trabalhar isso normal no nosso cérebro. No cérebro do autista, não. Ele vem tudo de uma vez. E é ali que, por exemplo, quando você sai com a criança num sol forte igual esse, né, com, sei lá, perto de um lugar com um cheiro muito forte e com barulho muito alto, você pode ter certeza que essa criança vai entrar em crise. Entende? Por quê? Porque é muita informação para ela e ela não consegue assimilar tudo aquilo, né? Então é muito difícil, sabe? É um cérebro inquieto, é um cérebro bem difícil de controlar, digamos assim. E diante disso, você já estudou muito sobre isso, né? Já pesquisou bastante, você vivencia isso, e você tem acompanhado outras mães que também enfrentam os mesmos dilemas, né? As mesmas dificuldades. Me fala aqui uma coisa. O que ninguém deve falar para uma mãe autista? Tipo assim, coisas que a gente nunca... Mãe autista não, desculpa. Uma mãe de crianças, né, que tem autismo, ou uma mãe que tem um filho que tem autismo. O que a gente deve evitar falar? O que não deve fazer parte, né, do nosso... Quando a gente vai conversar com uma mãe? O que me afeta, assim, mais nossa, mas você tem certeza? Tipo, eu tenho certeza, gente, é meu filho, né? Então eu conheço o filho que eu tenho. Ah, mas não parece... Tá, gente, mas não tem cara, o autismo não tem a cara, sabe? Não é porque ele não tem nenhum traço de deformidade que ele não tem alguma coisa, né? Então, assim, essas questões são questões que mais machucam, assim. Eu não sei outras mães, mas tem diversas coisas que as mães reclamam, assim. A propósito, se você está assistindo esse vídeo e quiser comentar aqui embaixo, deixa pra gente nos comentários, né, as coisas que podem machucar, as coisas que podem ferir, e que a gente vai gostar de conhecer, né, e quem sabe depois trazer esse tema também. Quando a gente trouxer esse tema à tona de novo, a gente poder incrementar na nossa conversa. E, Andréia, o que a gente fala, então? A gente já comentou um pouco sobre isso, mas um recado para aquelas famílias que estão relutando em levar as crianças, né, você já tem alguma coisinha ali, e elas estão relutando de encarar a realidade, o que pode ou não ser, gente, né? Porque sim. Isso às vezes nem realmente é, né? São características que podem ser comum a outro tipo, né, de comportamento, alguma coisa assim, mas o que a gente pode falar para aquelas mães que hoje estão relutando em levar a criança, né, para fazer o acompanhamento, para fazer um exame mais aprofundado, porque tem medo do resultado? Como é que você... Qual que é o recado que você pode dar, uma dica? Eu falaria para você
que a qualidade de vida, da sua vida, da vida dos seus filhos, da sua família como um todo, pode melhorar muito, sabe? É um salto grande aí, se você for realmente em busca, e conhecer mais, entender o que é, porque esse tema é um tema que tem muito preconceito também, né? E a gente só vai conseguir quebrar esse tabu, né, se a gente conseguir informar as pessoas. Acho que isso aqui, até agradeço muito a Sil, porque tá falando sobre isso num podcast é algo muito importante, não só para mim, não só para minha família, mas para todas as pessoas que vão ter um laudo, né, que já passam por isso também. Então, buscar mesmo informação, se você suspeita, procura um médico, né? Confie no médico que você está procurando, que está conversando com você. Ah, não estou muito confiante nesse médico, procure outro, né? Mas não deixe de ficar certa daquilo que você está sentindo, sabe? Porque, igual eu falei aqui várias vezes, nós como mães, a gente sabe, conhece o filho da gente, né? A gente conhece a capacidade daquele filho nosso. Então, a gente precisa entender mesmo. Se ele tem alguma dificuldade em algum momento, busque ajuda, porque com certeza a qualidade de vida que ele vai ter depois dessa ajuda vai ser muito melhor, e até futuramente, né? Quando ele chegar a ser um adolescente, um adulto. Então, é muito importante. E aquele velho ditado, né? Não adianta depois chorar o tal do leite derramado. Exato. Né? Quando já estiver muito lá na frente, for muito mais difícil de tratar, muito mais difícil de procurar terapia, de procurar alguma coisa, e falar assim, nossa, por que eu não levei? Exatamente. Né? Então a gente tem que pensar muito nesse sentido também. E caminhando para o final da nossa conversa, Andréia, a gente estava, esse fim de semana, você falou, né, palestrou numa igreja, e falando justamente sobre isso, sobre como que nós podemos ser mais inclusivos, né? Como igreja, como que nós, não só na igreja, você vai no mercado, você vai em algum lugar e você se depara, né, que às vezes uma criança, ela tá tendo uma crise ali na sua frente, naquele momento, ou muitas vezes, voltando para a realidade da igreja, né, como que a gente pode acolher melhor? Como que a gente pode tratar melhor essas crianças? Como que eles podem se sentir mais amados? Né? Fala um pouquinho pra gente da sua vivência e o que você daria de dica para nós lá de cá, né? Sou professora infantil também e vale muito a dica, tá? Diz pra gente aí, por favor. Então, muita questão de empatia mesmo, né? Porque muitas mães acabam que ficam receosas de levar os filhos na escola dominical ou num culto à noite pelos olhares mesmo, ou de como que minha criança vai se relacionar com outras crianças ali, né? Se ele vai dar algum trabalho. E vergonha também, porque às vezes a criança pode ter uma crise, e aí os olhares acabam né, vindo como setas, assim, né? E então a gente tem que ter empatia por essa mãe. E também, eu acho que é uma forma muito de acolher também, você perguntar para essa mãe, né? Se caso você se essa criança já tem o laudo, se vocês já conhecem, né? Se vocês já sabem, já tem o conhecimento que essa criança é autista, conversar com a mãe mesmo. Ô mãezinha, como que é? A gente pode ajudar como? Se caso ele tiver alguma dificuldade, o que é melhor eu fazer? Né? Assim, acho que não sai caro você perguntar, né? Conversar e ter essa troca. Até ela vai se sentir mais acolhida. Poxa, eles estão tentando me ajudar, né? E um detalhe aqui, com muito jeito, tá, gente? Exatamente. Porque tem pessoas que não têm papa na língua, vamos falar assim, né? Que já chega com pedra na mão. É um assunto muito porque, querendo ou não, essas mães já estão muito armadas, né? A gente observa essa questão. Então, se você já chega com muito, né, com certeza demais, né? De tudo, né? Querer conhecer mais o filho dela que ela própria, então é mais difícil. Então, você chega desarmada mesmo, chega ali para servir, né? A gente tá aqui para servir. Acho que como igreja a gente tem que aprender a servir, né? A ser uma pessoa que serve. Então, procure entender melhor como que a gente poderia estar ajudando essa criança. Se vocês tiverem a possibilidade de, quando essa criança tiver, ter uma pessoa específica para ela, sabe? Porque normalmente, crianças assim, elas gostam de ter conversas, de ter o contato. E se ela vem diariamente, vem sempre na igreja, sempre que ela tiver, é bom ter a mesma pessoa, porque ela já vai tendo um vínculo, já facilita ali também essa questão de ter o contato, né? E a intimidade com ela um pouquinho, para ela estar um pouco mais segura mesmo, né? Com aquela pessoa.
e trazer ela mais próxima, não deixar ela lá escondidinha, sabe? Trazer ela mais pra próxima. Vai contar uma história? Traz ela pra próxima de você. Fica perto de você, sentada contigo, né? Se ela tá muito tímida, não tá querendo olhar e tudo bem. Tenta não fazer realmente aquilo que ela não quer. Se ela não quer estar perto, deixa ela lá do jeitinho que ela quer. Fica uma professora lá com ela. Se ela deixou chegar perto, ótimo, interage com ela, tenta interagir com ela de pouquinho em pouquinho, né? Mas assim, nunca obrigue ela a nada. O meu filho mesmo, o mais novo, é muito difícil. A gente não consegue, quando a gente precisa fazer alguma coisa muito rápida e quer que ele faça as coisas, não adianta. Fazer a coisa dele, muito, não, no ritmo dele, sabe? E a gente tem que entender isso, não adianta. Não adianta. Se for passar por cima disso, acaba que vira um pé de guerra. Então, entendendo assim devagarzinho mesmo, sabe? Eu acho que, André, você falou uma coisa muito importante, assim, não deixe de levar o seu filho para a igreja. Isso. Por ele apresentar, às vezes, o comportamento que pode te causar uma vergonha ou que pode te deixar numa situação desconfortável. A casa de Deus é o melhor lugar para sua criança estar. Né? Então, assim, se você teve, porventura, o desprazer de ter uma experiência ruim em alguma igreja, não desista, não são nem todas as igrejas, né, vão ter o mesmo comportamento. Busque uma outra onde você vai se sentir mais familiarizado, mais bem ambientado, ou dar uma segunda chance para essa igreja, né? Porque a igreja perfeita, gente, nós não vamos encontrar. E as igrejas também busquem também mais conhecimento sobre esse assunto, né? Sim. Não só sobre autismo, mas tem também inclusão em geral, né? E na questão em geral não, mas assim, na questão física, etc., a gente tem que buscar esse acolhimento mesmo dentro da igreja. A igreja é para isso, né? Sim. Então, quanto mais a gente souber sobre o assunto, mais a gente vai conseguir trazer essas pessoas para próximo da gente, né? Para dentro da igreja. Porque, igual eu falei nessa palestra, eu falei, olha, gente, o autismo, né? Se a gente for contar a deficiência física com autismo, deu 25%. No censo de 2010, pensa de 12 anos de diferença. Quanto isso cresceu? Sim. Pensa 25% da população do Brasil, o campo missionário que não é. Com certeza. Né? Então, assim, são pessoas que precisam de Jesus também, assim como uma pessoa típica, né? Jesus morreu por mim como típica, mas ele morreu pelos meus filhos também como atípico. Então, eles já conhecem da palavra, mas e quem não conhece? Quem vai lá falar para eles, né? Então, a gente tem que, como igreja, aprender sobre o assunto para conseguir acolher essas pessoas para dentro da igreja também, tá? Que nós busquemos, né, ser mais empatas, né? Busquemos ser mais acolhedores, né? Como a Andréia colocou aqui. E a gente vai encerrar esse podcast com a Andréia mandando um recado para os seus filhos, Andréia. Aproveita esse espaço, olha ali para aquela câmera, manda um recado para os seus filhos, né? Que com certeza vão te assistir aqui, né? Ou pelo menos esse pedacinho, né? Fica à vontade. Gustavo, vou por parte. Gustavo, meu querido, meu primogênito, você trouxe a alegria, a euforia para minha vida, mas é uma euforia que me deixa muito em paz, porque sem você eu não seria mãe, sem você eu não seria a mulher que eu sou hoje, e eu agradeço muito a Deus por ter te trazido exatamente como você é. Te amo demais, e o Henrique também. O Henrique é uma criança que ele é muito amável. Antes mesmo dele falar mamãe, ele já demonstrava o amor dele em gestos. Então eu acredito que seja o amor mais genuíno. Então, meu filho, eu te amo demais da conta. Não precisava nem falar, tá? Por quê? Porque a mamãe realmente gosta também desse amor transmitido em gestos. Te amo. Andréia, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Meninos, Tia Sil ama muito vocês também, viu? Né, e que em outras oportunidades você possa voltar para a gente conversar sobre outros temas, outros tantos temas. Nós estamos aqui hoje no espaço da Bloom, a Associação Bloom. Vou deixar aqui embaixo o link também para você conhecer essa associação que tem trabalhado ajudando crianças e ajudando mulheres em situação de vulnerabilidade social aqui no Brasil e ao redor do mundo. Vale a pena conhecer o projeto. Tá? Que Deus abençoe você. Se você está assistindo pelo YouTube, clica aqui no botãozinho de se inscrever. Deixa o seu like aqui pra gente também. Comente o vídeo. Né? Aqui também vai ter o contato da Andréia nas redes sociais dela, para você acompanhar também e ficar de olho nas próximas conversas que nós teremos por aqui. Um abraço, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Tchau.